Hoje, nessa segunda parte da resenha de temporada, eu vou estar falando o que eu achei sobre todos os animes que eu vi que estrearam nessa temporada de verão que chegou ao seu fim recentemente. Vem então comigo pra ver tudo que eu achei desses animes. Bora lá? E aí galera, meu nome é Gabriel Friso e você está no canal Sommelier de Animes. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Eu faço vídeo todas as terças e sábados às 15 horas, então se você curtiu o conteúdo, não se esquece realmente de ativar esse sininho para você não estar perdendo nenhum dos vídeos novos que saírem aqui por estar recebendo as notificações toda vez que sair vídeo novo. E agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Começando com Yofukashi no Uta. Yofukashi no Uta foi o anime que estreou nessa temporada mais famoso e conta a história de um molequinho de 14 anos que decide parar de ir à escola e no primeiro dia, que ele fica de madrugada andando pela cidade, ele encontra uma vampira e ele aprende a aproveitar a noite juntamente com essa vampira. Eventualmente, ele sente vontade de se tornar um vampiro e essa vampira diz pra ele que ele só pode se tornar um vampiro caso ele se apaixone por ela. Dessa maneira, ao sugar seu sangue, a vampira vai conseguir transformar ele em vampiro. E aí, vamos lá. A direção de arte desse anime é absolutamente incrível. Qualquer frame, de qualquer momento que você pegar sobre qualquer lugar da cidade, vai sempre ser maravilhoso e sempre muito bem representado, com uma estética bem bonita mesmo, muitas vezes com um shade em rosa. As noites parecem muito atraentes graças a esse anime, porque essa é a ideia que o anime quer trazer. Mas aí vamos pro primeiro problema do anime. Ele não tem um objetivo bem claro. O anime simplesmente segue esse moleque de 14 anos e eventualmente você pensa que vai chegar um ponto que ele vai compreender alguma coisa sobre a vida, ou pelo menos vai chegar em algum ponto, alguma complicação vai surgir, mas nesses 13 primeiros episódios do anime não aconteceu absolutamente nada de relevante na história. Apareceu mais vampiros, além da Nazuna, apareceu uma detetive caçadora de vampiros, teve umas complicaçõezinhas aqui e ali, mas nada de relevante. Ah, outra coisa também que contribui pra você curtir a atmosfera desse anime é a soundtrack, que também é muito boa. Eu assisti um vídeo de um youtuber gringo falando sobre Yofukashi no Uta, e ele falou que esse anime era a definição de lo-fi, e eu concordo plenamente, principalmente quando os personagens não estão fazendo nada, estão andando pela rua, e aparece todo aquele cenário maravilhoso, juntamente com essa soundtrack muito relaxante, inclusive com uma ótima opening, uma ótima engine também, dá completamente essa sensação que o lo-fi transmite de relaxar, de deixar um negócio bem chill, bem gostosinho de ver. Mas o que me incomoda nesse anime é a falta de coisas. Eu realmente não entendo qual que é a proposta desse anime, o que ele quer fazer com isso, qual a mensagem que ele quer trazer. Um moleque de 14 anos, fugindo da responsabilidade, andando pela rua de madrugada, ele até tenta trazer um pouquinho de seriedade, como por exemplo, falar que os pais dele existem, mas que não existem, na verdade, eles não fazem absolutamente nenhuma diferença no plot. O moleque de 14 anos sai de noite, de madrugada, não vai mais à escola, e os pais estão um pouco se lixando pra ele. Eventualmente fala que os pais dele são divorciados, mas ele ainda possui mãe, e mesmo que a mãe trabalhe até tarde, é impossível que ela não se importe com o filho a ponto de deixar um moleque de 14 anos sair de noite. Ah, mas o japonês trabalha demais e nem deve perceber. Bom, um dos princípios do japonês é não causar problemas. Então mesmo os japoneses que menos se importam com os filhos, ainda não querem causar problemas para a sociedade. Deixar um moleque de 14 anos, basicamente menor de idade, andar livremente pela rua de noite, de madrugada principalmente, é completamente irresponsável. Nenhum pai que não queira atrair problemas para si próprio por causa do filho, deixaria ele fazer isso. Ah, mas aí vai perder a vibe do anime. Tá, tudo bem. Então deixa os pais não existirem mesmo. O que o moleque faz de noite? Sai com a vampira de 40 e poucos anos, beija o moleque de 14 anos umas 3 vezes no anime. O moleque tentando se apaixonar por uma vampira de sei lá quantos anos, 14 anos de idade. Eles tentam colocar uma filosofia de vida pro moleque transmitir, só que ele ainda não viveu nada o suficiente pra conseguir transmitir essa filosofia de vida com experiência. No mais, assim, sinceramente, é um anime que, se você quiser ver, presta atenção no cenário e na música, na opening da engine também. Tanto a música quanto o clipe são muito bons, e a engine, no caso, a música é muito boa. Eu não sou muito fã da arte ali da engine, porque basicamente a vampira sensualizando a todo momento, mas ainda assim é uma música muito boa. Se você quiser ver esse anime, vá pra esse lado, não leva muito a sério a história, porque não tem o que ser levado a sério ali. Eles até tentam fazer alguma coisa, mas é simplesmente em vão, é uma perda de tempo completa. A nota do Sommelier pra Yofukashi no Uta foi 5 de 10, pelos aspectos técnicos serem muito aprimorados, mas o conteúdo ser muito escasso. Então, realmente, ainda tem qualidades pra apreciar, não é nada ofensivo também o anime. 5 de 10, humilde, vamos pro próximo. Summertime Render! Estamos de volta pra falar de Summertime Render. Eu já falei sobre Summertime Render na minha resenha da temporada passada, em que eu discorri um pouquinho sobre como eu não tinha gostado muito da progressão do anime até aquele momento. Foi mais ou menos até o episódio 11 e 12. Eu tinha dado um 6 de 10 na nota do Sommelier. E pois é, o anime acabou piorando muito. Eu vou ir um pouco contra o senso comum, porque muita gente mesmo apreciou muito o anime. Tanto que desde a review que eu fiz, que tava com a nota, acho que 8,30 e poucos no My Anime List, o anime terminou com uma nota de 8,60. Ou seja, a galera começou a gostar cada vez mais do negócio conforme o tempo passou. E pra mim foi exatamente o efeito contrário. Summertime Render começa com uma proposta relativamente interessante. O começo é muito parecido com o Higurashi, tem até as cigarras cantando, tem aquela vibe meio mistério, suspense, a coisa
vão acontecendo, você não entende muito bem o que tá acontecendo, acontece aquela primeira morte, vai indo, tudo bem. Aí chega no primeiro probleminha que eu nem lembrei de comentar na resenha passada. No episódio em que o plot nos é revelado, o episódio em que houve o ponto final, entre aspas, da linha do tempo, em que a Haine sacrifica todo mundo da ilha e as consome pra fortificar a Hiroko, que é a deusa que mora, entre aspas, dentro dela, que é a deusa das sombras e etc. Porque ela, sabendo que o moleque tinha um dos poderes dela, deixou ele ser morto. Principalmente por um personagem que estava com uma shotgun apontada para ele, que estava na frente dele. Ela literalmente sacrificou todo mundo da ilha e não matou a tempo a mulher que estava com uma shotgun apontada para a cara do nosso querido protagonista. Já começa aí o primeiro furo de roteiro que não tem absolutamente nenhuma explicação para tal. Fora o fato da Ushio também ter sobrevivido. É beleza, o anime foi progredindo, já não tava gostando muito do ritmo, fanservice bem descabido em alguns episódios. Principalmente, a maior maneira do anime fazer fanservice pra chamar a atenção dos adolescentes. Primeiro, deixar a Ushio de maiô, usar uma desculpa super patética pra isso. Ela imprime a roupa que ela quiser, mas ela ainda usa um maiô até o final do anime. E os fanservice que eles botam exatamente a câmera na bunda. Eles podem estar conversando o que quiser. Tanto que no final do anime, na conversa da Ushio com o Shinpei, ela tava falando um negócio super sério e tava lá o frame na bunda da menina, tirando toda a intensidade daquele momento, toda a carga emocional, porque ela tava falando um negócio super importante e ao invés de mostrar ela de costas mostrando o cabelo e daí o Shinpei atrás, não, só mostrou a bunda. Era um frame exclusivo da bunda da menina, sem nenhuma justificativa para tal. Não é só esse o problema, é claro. Lá pela metade do anime, teve um confronto, entre aspas, final ali, no colégio da ilha, da Haine contra o Shinpei. Ah, vamos lá, proteja o Shinpei enquanto ele corre pro ginásio. Aí vai lá, a Ryunosuke barra Hizuru, que é os dois ali, eles vão proteger lá a bala que o cara tentou atirar no Shinpei, e ele sabia, por algum motivo, que ela iria defender a bala com o próprio corpo. E aí foi nos revelado que a Hiroko barra Haine consegue ver 2 segundos no futuro, na frente dos 2 segundos do futuro do Ryunosuke. Beleza, nos tem uma informação revelada nova. Ela tem um poder também de previsão até mais forte, e ela transmite esse poder pro Shide pra ele saber o que ele tem que fazer e bater no cara. Beleza. Nem deu 10 segundos depois dessa informação, e o velho, com uma sniper, consegue atirar no cara que vê 2 segundos no futuro. Morreu ali já os 2 segundos no futuro da menina. Continuando. Vai lá, blá 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 blá, chegou no ginásio. Ah, não, você vai se perder, você não tem mais saída, blá blá blá. Aí chega lá, nosso queridíssimo Shinpei. Obviamente, a Hiroko lá com seu poder de ver 2 segundos no futuro. Tá tudo besuntado de gasolina, o cara joga um palitinho de fósforo. A mulher que vê 2 segundos no futuro, o palitinho caindo em câmera lenta, ela não vê a bagaça. Explode, deu tudo ruim. Aí aparece uma parte assim do Shide, e aí eles descobrem que tem alguém controlando o Shide, aí depois ele descobre que é o processor das coisas lá, que era um parente do parente do parente do original. Teve toda aquela explicação. Outra coisa que me incomoda também. Ah, mas o Shide é um cara lá, só que ele usa armadura de sombra. Tá, então tem um humano dentro daquela armadura. Então por que a sombra consegue se mover livremente e toda vez que a sombra é atingida, não tem ninguém dentro da armadura, ele não toma o dano? Tá, eu que tô sendo chato, vamos lá então, continuando. Vou criar uma dimensão em que o espaço-tempo não existe, só pra eu poder justificar qualquer porcaria que eu fizer no plot. Aí chega lá o cara com a sua incrível shotgun projetada da menina e fala, não, ela está em um raio de 50 metros porque essa shotgun não desapareceu. O cara andou na vila inteira e a shotgun não desaparece. Ah, mas é porque o espaço-tempo parou naquele lugar. Então por que a bala sai? Porque eles conseguem andar. Tá. O momento mais ridículo, tosco, lixo. Vamos lá. Eles estão na batalha final. Shide e o moleque. Vai lá, desvia, boa. Nossa, ele tem que alcançar a shotgun. O que você faz? Você grita. Você grita pra shotgun alcançá-lo. Aí o que acontece? A Haine, que não tinha feito absolutamente nada até aquele momento, ela só tava ali pra presença, pra eles saberem o que fazer. Ela usou poder do nada que ela nem tinha. Ela não tinha poder, ela não fez nada até aquele momento. Não, ela foi lá, pegou o shotgun, jogou o poder da amizade na mão do cara, o cara jogou o poder da amizade na cabeça do cara morreu. Nossa, parabéns, hein? Nossa. Teve um reset. Era como se nada tivesse acontecido. Por que ele estava voltando pra ilha naquelas circunstâncias, além de tudo? Por que ele manteve a mesma relação com a Ushio e com a Mio? Ó, vamos lá. Se os pais dele não morreram, quer dizer que ele nunca foi, entre aspas, adotado pela família do Alan. Então ele nunca teve um contato tão próximo quanto ele tinha com a Ushio e com a Mio nas linhas do tempo em que as sombras existiam. Se as sombras não existem, os pais deles estão vivos. Então ele está morando na casa dos pais dele. Então por que a relação dele com a Ushio e com a Mio é exatamente igual se ele nunca foi morar com eles? Porque os pais dele estavam vivos. Cara, o cara que fez isso aí não tem compromisso com a lógica. Eu fico triste de ter prestado atenção num negócio desse. Então assim, pra quem vê sem prestar muita atenção ou se atentar à lógica, porque você pode até prestar atenção na história que é bem complexa, que o cara falha na própria lógica que ele cria, tudo bem. Summertime Render é um bom anime de se assistir. Mas eu achei intancável. Eu vi com meu amigo, foi meu amigo que recomendou pra gente ver. Nem eu nem ele tava aguentando mais de tão ridículo que tava. Blá 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 blá, final feliz. Hahaha. 4 de 10, nota do sommelier, vamos pro próximo. Vamos agora então pra Cyberpunk Edge Runners. Já vou deixando bem claro aqui no alto que até agora esse aqui foi o melhor anime que estreou nesse ano, tanto de qualidade de produção, roteiro, direção, soundtrack, tudo. Ele realmente é superior em muitos quesitos a muitos animes, é muito bem feito mesmo.
mas eu queria falar aqui um pouco das coisas que eu não gostei tanto e que eu gostaria de deixar bem destacado aqui, que no caso foi depois do episódio 6, se eu não me engano. Esse anime tem 10 episódios, é uma adaptação da Netflix, se você quiser ver, recomendo muito que veja. É com certeza uma das melhores obras que lançaram esse ano, mas eu não vou dar uma nota tão alta assim, por causa de uma coisa meio pessoal até que eu tive contra o anime, mas que realmente não atrapalha a experiência se você não se importa, mas eu vou acabar falando aqui. A partir do episódio 6, mais ou menos, depois do grande acontecimento, eu não vou nem dar spoiler do grande acontecimento que teve nesse sexto episódio, que mudou completamente o anime, teve até um time skip. Eu achei que a decisão do David, que ele tomou a partir daí, foi meio que um desrespeito ao que foi construído até aquele momento no anime, que mostrou realmente como que é a realidade de um cyberpunk, de como é ser um mercenário, do jeito que eles viviam, os vários riscos que ter uma vida como essa incorre naturalmente a uma pessoa. E eu achei que aquilo deveria ter servido de lição pro David e não de legado. Não que o legado que o personagem tinha deixado não tivesse servido pro David, mas que ele servisse pro David ser uma pessoa melhor e não uma cópia do personagem. Então eu sinceramente acho que a partir daí, a partir desse sexto episódio, além de ter sido um pouco rushado demais pro meu gosto, tudo aquilo que foi até aquele momento final teve um significado. Mesmo tendo sido rushado, ainda teve um significado muito importante pra obra. Realmente essa mensagem que eles deixaram nua e crua, de que você não é tão especial quanto você pensa que você é muito realista e foi passada de uma maneira tão boa, principalmente pela vibe do anime de ser muito cru, muito na lata. Tudo acontece de maneira extremamente espontânea, sem drama. Eles deixaram o drama ali um pouquinho pro final, que coube também muito bem na trama, realmente concluiu muito bem toda essa história que teve. Tinha um potencial enorme, na minha opinião. Eles podiam ter explorado muito mais personagens que apareceram aí, que foram importantes pra trama, como por exemplo a Rebecca, até mesmo o Pillar, eu acho que é o nome dele, até mesmo a Lucy, que teve um backstory também pra ser contado, mas que podia ter sido melhor desenvolvido. O David, que dado ao caminho que ele seguiu, que eu não aprovei pessoalmente o caminho que ele seguiu, e por mim poderia ter sido diferente, ele poderia ter aprendido com os erros dos outros, ao invés de seguir e amplificar o erro dos outros. Então, na minha opinião, só não é nota 9, nota 10, assim, realmente, porque foi meio rushado, tinha muito potencial para ser explorado antes de ter uma conclusão definitiva, como teve no 10º episódio, e que, na minha opinião, foi pelo caminho errado, mas isso era realmente uma questão de escolha. É exatamente igual ao Cyberpunk, você podia ter seguido o caminho A, B e C, mas o protagonista escolheu seguir tal caminho. É como se eu estivesse jogando e eu não escolheria esse caminho que ele escolhesse, mas é compreensível. Então, tipo, realmente foi uma obra incrível que teve esse ano. Todas as qualidades estão lá no alto, foi muito notável o empenho da produção em fazer isso. O Studio Trigger tá realmente de parabéns. Foi uma obra completa, foi incrível, uma experiência indispensável pra quem gosta de anime e tá procurando alguma coisa pra ver. Então vale muito a pena pra quem tiver interessado. A minha nota do Sommelier pra Cyberpunk Edge Runners é 7,5 de 10 e bora então pro próximo anime da lista. Vamos agora então pra Isekai Oji-san, o velho do Isekai. Esse anime não acabou, era pra ter acabado essa temporada, mas porque tiveram vários problemas de produção, eles vão partir do meio da próxima temporada, da onde eles terminaram, que foi no caso o 7º episódio. Tem muito caminho ainda pela frente pra gente ver mais ou menos 2 meses aí de espera. Então eu vou dar uma análise incompleta sobre o que eu achei desses 7 episódios. Eu achei que foi bem divertida a experiência, porque ele é tão tapado que as situações que ele cria são realmente bem engraçadas. E a dinâmica, principalmente, desse anime é muito diferente da do comum, de um Isekai. Vou explicar a sinopse pra vocês. Aos 17 anos, o tio, que é o protagonista dessa história, tomou o Isekai e foi pra outro mundo. Só que ele ainda ficou em coma nesse mundo que ele estava. Ele não morreu, ele só ficou em coma por 17 anos. Então passaram-se esses 17 anos, ele teve todas as suas experiências no mundo de Isekai e ele acordou novamente na Terra. Um dos seus sobrinhos então foi visitar ele e, depois do tio demonstrar que ele sabia ainda as magias que ele havia aprendido no mundo de Isekai e conseguia usar elas no mundo humano, esse sobrinho acabou abrigando ele e aí começou a história com o dia a dia desses dois, eles tentando sobreviver nessa nova vida que o tio tá tendo no Japão. Só que a proposta principal do anime é mostrar como foi a vida do tio por meio de flashbacks que ele teve desse Isekai. Então uma dinâmica bem diferenciada pra esse mundo de Isekai que já tá mais do que acostumado, que é basicamente o cara ser transportado pra lá e a gente vê a história dele desde o zero. Aqui é diferente, a gente vê a história dele depois de tomar o Isekai e o que ele achou do que ele tava vivendo naquele momento. E as interpretações dele sobre as experiências que ele viveu são muito absurdas, porque todas são muito tapadas. Então a graça vem basicamente disso, da reação que eles têm com essas experiências. Chega um momento do plot que chega uma garota também, uma garota que era amiga do sobrinho na infância e que ela também descobre desse segredo do tio e eles passam então a compartilhar esses momentos de flashback que o tio vai periodicamente mostrando pros dois. É um anime bem simples, não tem nada demais também, de novo, não é um Isekai inovador, realmente nada do tipo, mas que ainda é uma experiência muito divertida, que tem muitas referências de épocas passadas. Então se você é um tiozão que nem o tio do Isekai, tu vai curtir muito esse anime, principalmente porque ele era fã da SEGA, na época que a SEGA ainda era uma potência do mundo dos jogos, e ele sempre faz referência a jogos da SEGA, principalmente do Sega Saturn. Então se você é dessa época, se você via animes dessa época também, que é mais ou menos anos 2000, década de 90, você vai gostar bastante desse anime, inclusive tem até referência a Evangelion nele, então pra você ver que é um anime que faz muitas referências ao mundo real, é um bom passatempo de se ter. Eu, por enquanto, vou dar a nota do Isekai Oji-san como 6, mas
mas novamente é porque não acabou ainda, talvez possa melhorar no futuro. Não teve nenhuma evolução de plot, algo desse tipo, ainda no anime. Por enquanto foram só experiências do tio e foram muito bem-vindas, eu gostei bastante de ver, eu achei bem legalzinho. Eu peguei no final da temporada por recomendação de uma inscrita do canal, inclusive, pra assistir. Eu agradeço a inscrita que fez esse comentário alguns vídeos atrás. Eu fui atrás e realmente gostei, e tô aqui comentando como prometido sobre o que eu achei do anime. Bora então pro próximo. Butchigire. A minha expectativa pra esse anime é que seria uma porradaria maluca com um estilo estético bem diferente, que é o caso realmente do anime. Um estilo estético mais desenhado, feitas no giz de cera, mais ou menos, assim, a arte do anime. E ela é bem bonita, e ela tem um filtro meio rebuscado pra mostrar que realmente fala sobre algo antigo, e pra dar esse contraste com o giz de cera que fica muito bonito dentro do anime. Eu achei essa ideia de design do anime muito bonita. Cheguei pra assistir o anime. Primeiro, é como se fosse um Super Sentai. Super Sentai é como se fosse Power Rangers, sabe? Então tem o Ranger vermelho, Ranger rosa, Ranger amarelo, Ranger laranja, Ranger azul. Quando eles ativam o modo Super Sentai, a espada deles basicamente brilha com a cor que representa eles. E eles também tentaram fazer uma fusão com um período histórico que realmente aconteceu no Japão, com personagens históricos também presentes na trama. Pode parecer uma ideia um pouquinho ambiciosa, só que tudo que é executado nesse anime é muito clichê, exala clichê em tudo que você for ver, toda a progressão do anime, tudo, até o final, a luta final, é clichê, poder da amizade, coisas bem fracas assim mesmo, até que dá pra você gostar um pouquinho do anime. Eu não me senti ofendido assistindo, só que ele também não se propõe a ser nada além disso. Desde o começo eles mostram que vai pra esse lado clichê a história e segue realmente nesse modo, então não tenho o que reclamar se a proposta já vem desse modo clichê. Tem o vilãozinho, que é o irmão protagonista, e daí o vilão principal, que na verdade não é o irmão do protagonista, porque o irmão do protagonista ainda tem o benzinho dentro dele. Você sabe o clichê. A nota do sommelier pra esse anime vai ser 5 de 10, justamente por ser clichê, na meiuca. Ele não é nem bom, nem ruim, ele tá no clichê, aquele mediano que faz tudo no médio, sem se importar com melhorar nada. Bora então pro último dessa lista. Yurei Deko. Se você conhece esse anime, você tá de parabéns. Ele é um dos animes mais desconhecidos da temporada. Eu fiquei até espantado quando eu vi. Eu acho que tem 16 mil pessoas no MyAnimeList que colocaram esse anime na lista, nem sequer viram. Só 16 mil pessoas que colocaram na lista. Se você comparar com, por exemplo, Yofukashi no Uta, que tem 324 mil pessoas que colocaram na lista até esse momento, pelo menos, dá pra ver que é uma diferença bem grande de um pra outro. Eu tava gostando bastante até do anime, porque a proposta dele é basicamente, as pessoas vivem em um mundo de realidade aumentada. A realidade aumentada já é implantada nos olhos das pessoas. É como se fosse um chip que permitisse às pessoas vestir uma roupa digital, ao invés de vestir uma roupa física. E todos esses itens, aparatos digitais, têm muito mais valor que as coisas físicas. Todas as partes da cidade, não necessariamente mais rica, mas mais bem estruturada, se você ver apenas pelo plano físico, são basicamente prédios quadrados, cinza, mas a partir do momento que você coloca a realidade aumentada, se você usa ali o dispositivo que é implantado nos olhos das pessoas, você vê várias decorações feitas como se fossem hologramas mesmo, justamente para trazer essa importância da realidade aumentada para esse universo. Tem algumas coisas também como o metaverso colocadas nesse anime, então ele é bem disruptivo nesse sentido por estar explorando algo que é realmente muito recente para a humanidade, que é essa ideia de metaverso, essa ideia de realidade aumentada no dia a dia do ser humano, mas que chegando num ponto ali, quando acontece uma reviravolta ali no plot, eles vão pro grupo de detetives fantasmas, o anime perde completamente a atração que ele tinha no começo e fica bem lentão, com eles resolvendo vários casos separados, que não tem muita correlação com o caso principal que eles precisam resolver, que é o Fantasma Zero, que é uma espécie de fantasma mesmo, que rouba o amor dos outros. E outra coisa que eu esqueci de mencionar até, é que tudo nesse mundo é comprado com amor. Amor é basicamente o like que você dá pra outra pessoa, então cada post que você fizer vai ter uma certa contagem de likes. Esse like é como se fosse o real, então é a sua moeda de troca, e você troca esses likes pelo que você quiser, seja comida, seja roupas virtuais pra você usar, seja aparatos virtuais, seja decorações virtuais, e tudo funciona dessa maneira, que também é uma crítica social embutida junto com essa proposta que é muito legal, em que as pessoas valorizam mais o amor, entre aspas, o amor moeda, do que a sua própria vida, a sua própria felicidade, etc. Com toda essa proposta carregada, eu pensei realmente que o anime partiria para um negócio mais disruptivo, bem legalzão, bem feito, mas ele parou completamente, como eu disse, a progressão, com esses vários casos separados que eles foram resolvendo como detetives fantasmas, só que no final, esses casos acabaram se acumulando e cada caso contribuiu para eles concluírem o caso final, que era descobrir a identidade do Fantasma Zero e saber o porquê ele faz aquilo, que é roubar o amor de todo mundo. É como se fosse um bug na rede. Apesar desses casos contribuírem pro final do anime, eu acho que cortou muito a vibe do anime pra mim e ficou muito parado a ponto de eu perder o interesse e eu ver apenas pra concluir ele. Então chegou um ponto que eu fiquei desinteressado realmente no anime. Foi uma lástima, eu gostei muito dessa proposta, é uma proposta disruptiva que tinha muito potencial pra ser boa, mas que infelizmente foi um pouco mal aproveitada por quem bolou ela. A minha nota do sommelier pra Yurei Deko vai ser 5 de 10 e eu termino a minha resenha da temporada aqui por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Principalmente essa seleção de temporada dessa temporada deu um trabalhinho pra fazer, porque tinha muito anime pra falar sobre. Minha garganta tá até desgastada, como vocês viram, eu nem troquei de roupa porque eu gravei um atrás do outro pra lançar em dias separados. E eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo.
Comenta o que vocês acharam desses animes aqui na aba dos comentários, eu adoraria saber a sua opinião. Então sinta-se à vontade para comentar o que você quiser, porque eu vou estar interagindo com vocês e eu vou estar respondendo. O próximo vídeo que eu vou fazer para vocês vai ser a seleção da temporada de outono, em que eu mostro ali os principais animes da temporada e quais eu vou assistir e também quais eu vou fazer review sobre. Fiquem de olho pro próximo vídeo que eu lançar aqui. Fui, galera! Valeu!